Olá pessoal, aqui quem fala é Johnny Cash e nesse vídeo vamos falar sobre ETF. E para você que nunca ouviu falar sobre ETF, significa Exchange Traded Funds. E esse negócio não é nada mais do que um fundo de investimento, só que um pouquinho especial, porque geralmente fundo de investimento você vai lá na plataforma da sua corretora, escolhe o fundo que você quer e vai lá e aplica o dinheiro nele. E geralmente o normal é isso. Agora o ETF não é um fundo que você vai lá escolher e aplicar nele. Ele é basicamente o seguinte: ao invés de você comprar ações da Petrobras, da Itaúsa, do Banco do Brasil, você vai no home broker da sua corretora, que é onde você usa para comprar os seus fundos imobiliários, suas ações, e você já deve saber disso, né? Comprar seus ativos e tal, e lá você vai escrever o código do ETF e por lá você vai realizar a compra desse ETF. O ETF é basicamente um fundo que replica alguma estratégia de investimento em ações. Por exemplo, quando a gente fala do Ibovespa caiu ou subiu alguma coisa, a gente está falando que o mercado de ações subiu e o mercado de ações caiu. Quando a gente fala que o mercado de ações caiu ou subiu, a gente fala que esse conjunto de ações, ou seja, o Ibovespa, caiu ou subiu. Só que ao invés de você comprar todas as ações, uma por uma, toda vez, eles criaram um ETF que se chama BOVA11. Então, se você entrar no seu home broker e escrever lá BOVA11, você vai ver esse ETF que tem a mesma valorização, ou quase a mesma do Ibovespa. Então, se o Ibovespa subir 2%, o BOVA11 vai subir quase 2%, 1,9%, ali pertinho. E se o Ibovespa cair 2%, o BOVA11 também vai cair 2% ou ali pertinho. E por isso o ETF é um passivo. Ele não tem o objetivo de passar o seu benchmark, nesse caso é o Ibovespa. E por que muitos gostam desse ETF? E se você reparar, muita gente recomenda esse ETF, principalmente para quem está começando. Porque justamente você vai estar no mercado como um todo e não só em uma ação. E isso faz com que seu risco seja muito diluído. E que você possa, como iniciante, sentir o mercado. Que você possa saber como são as oscilações do mercado, tanto para cima quanto para baixo. Principalmente para você que ainda não sabe analisar uma ação direitinho, olhar os índices, olhar os indicadores, ver qual ação faz mais sentido. Quando você aprende a fazer isso, não ficar parado esperando e não investindo. E onde você está com o pezinho no mercado, sentindo aquelas variações, as oscilações do que está fora. E justamente para isso, para ver como são as coisas, esse ETF é muito bom para quem está iniciando. Até porque se você é um iniciante, você entra de uma vez, você pode achar falsas oportunidades, principalmente pelo preço, que muitas vezes uma ação te engana se você é iniciante e vê uma ação barata. Porque querendo ou não, se você é iniciante, você está começando, todo mundo vai cometer esse erro e eu já cometi também. Você vai ver aquela ação caindo, aí você vai lá ver o histórico, ver que a ação já bateu R$50 um dia, hoje ela tá 5. Aí você pensa assim, eu vou comprar essa ação porque se um dia ela bater 50 de novo, eu tô rico, eu tô feito. E na verdade essa ação está em recuperação judicial, a empresa está quebrando e você está lá comprando ações dela. Como eu disse, a forma correta para se começar na bolsa seria através de um ETF ou coisa parecida, porque você não está escolhendo uma ação específica e basicamente você está comprando a bolsa de valores inteira, um só ativo, e você não precisa se preocupar. E no final do ano, o BOVA, que replica o IBOV, o IBOV subir 20%, o seu BOVA11 também vai subir 20%. E se cair 10, é claro, o seu BOVA11 também vai cair 10. E o bom disso é você não se preocupar com justamente aquela ação que caiu 10%, ou 20%, ou 30%. Você não precisa se preocupar em diversificar sua carteira, porque ela já está muito diversificada através do BOVA11. E por outro lado também, você não vai ter aquele ganho astronômico, porque a ação que subiu 30%, você não vai sentir nenhum efeito dessa subida, porque você vai ter todas as outras ações na sua carteira. Esse é o lado negativo e o lado positivo. Mas e aí que tá, por que o BOVA11 é um bom ativo? Porque você não precisa diversificar, principalmente se você tem pouco capital, pouco dinheiro. Porque se você tem pouco dinheiro para investir, precisa dividir entre várias ações, isso fica quase inviável. Quando você compra o ETF, todo mês você pode comprar o mesmo ETF, e o dia que você quiser vender, é só você fazer uma única ordem que você vende tudo que você tem. E não precisa lá vender ação por ação, ativo por ativo. E é claro, à medida que você vai aprendendo a analisar ações, o ideal é que você vá migrando para ações específicas, saindo do BOVA11. Agora, o grande bônus do BOVA11 na nossa bolsa brasileira é que ele é o único ativo que você pode alugar 2 vezes. Então o aluguel de ações é basicamente como se fosse uma casa, um apartamento que você tem e não usa. Que está parado quer dizer que se não está alugado, está perdendo dinheiro. E no mercado de ações é a mesma coisa. E é claro que não tem como te explicar tudo sobre o aluguel de ações nesse vídeo. E é um vídeo que eu vou fazer futuramente explicando tudo sobre o aluguel de ações. Se você não quer perder esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro quando sair vídeo novo e receber aquela mensagem lá em cima e não se esquecer. Clica lá que é de graça.
E bom, por que você pode alugar o BOVA11 duas vezes? Quando você compra cotas do BOVA11, que é um fundo, e dentro desse fundo tem um gestor que já está alugando essas ações, e você ainda assim pode alugar o BOVA11, então você ganha 2 aluguéis e isso faz com que o retorno seja maior ainda que o Ibovespa, na maioria das vezes. Como o BOVA11 é muito utilizado pelos investidores, os investidores querem muito alugar o BOVA11, você pode cobrar uma taxa maior por isso. Então o seu racional fica assim: você sempre vai ter o rendimento da bolsa, ou seja, do Ibovespa, mais um pouquinho do aluguel. Então vamos supor que esse aluguel dê 2% ou 3% ao ano. Em 15, 20 anos de aluguel, você vai ter rendido muito mais do que a bolsa. E para comprar um ETF é tão simples como comprar um fundo imobiliário ou uma ação. É só você ir lá na sua corretora, vai no home broker da corretora, coloca o código do ETF que você quer e realiza a compra. Claro, isso não é uma recomendação de BOVA11, viu? Mas sim para você entender o funcionamento de um ETF. E existem vários ETFs no mercado e, claro, o ideal é você olhar cada ETF e ver qual que se encaixa melhor no seu perfil. O BOVA11 é só o mais simples e o mais negociado, então é o mais líquido e o mais fácil de você entender. Bom, para tudo tem um lado negativo, né? É que ETFs como o BOVA11 não pagam dividendos, ou seja, você não vai ter como fazer aquela renda passiva como faz nos fundos imobiliários. Mas temos uma boa notícia que a B3 anunciou nesse ano que a partir do dia 30 de janeiro, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, ETFs aqui no Brasil vão poder distribuir sim dividendos. E essa é uma grande notícia. Só que calma que ETFs como o BOVA11 não vão distribuir dividendos. E eu sei que você ficou triste com isso, né? Mas sim os ETFs que forem criados a partir desse período, claro, tiverem tudo certinho, regulamentado, poderão sim distribuir dividendos assim como as ações fazem. E é claro, tudo tem imposto, né? E para esses ETFs distribuidores aí, eles vão pagar uma taxa de 15% sobre esse rendimento, ou seja, sobre esse dividendo. Uma vez que a Receita entende que isso vem do rendimento e não são proventos. Até por enquanto, né? Porque aqui no Brasil os dividendos são isentos de imposto de renda. Vamos ver quais são os próximos passos aí da B3 e da Receita Federal, né? Mas calma que se você tiver um ETF desse pagador de dividendo, não se preocupe que esse imposto vai ser retido na fonte, pois ele deve ser cobrado pelo administrador. Então, quando você receber seu dividendo do ETF que você comprar futuramente, ele já vai vir líquido de imposto. Bom, o recado do vídeo foi esse. Se você não se sente seguro e ainda começar em ações, tem medo de fazer aquela cagada, comprar uma ação ruim, igual uma IRB da vida aí, uma Oi, ou Americanas, o ideal é sim que você entre pelo BOVA11 e novamente não é uma recomendação de investimento, viu? Capiche? E claro, esse canal também tem vários vídeos que podem te ajudar você a começar nesse mercado, analisar ações, poder alocar bem o seu capital. Então se inscreva aí embaixo, ativa o sininho de notificações e segue lá no Instagram, onde eu posto conteúdos todos os dias, é post, é reels, é tudo. Link na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, aprendeu o que é ETF, aprendeu que vai ter ETF pagador de dividendo, hein? Deixa o seu like que me ajuda demais. E eu fico por aqui. Fui!